Quero agradecer demais aqui tudo que... Bom, eu sei que eu não mereço nada disso aqui que foi falado, que foi feito. Eu me sinto diferente. Em todos os lugares que a gente fala, que a gente passa, nas igrejas aqui da PV, estar aqui na igreja de Guarulhos, que é a minha igreja, é uma experiência única, diferente. E a igreja é uma família, a qual eu mencionei várias noites aqui, estou vendo hoje aí com a minha família aqui novamente, estou feliz por vê-los. E a igreja que eu cresci, e a minha vida muitas vezes passou por essa igreja. É muito legal estar em uma igreja onde você escuta várias vezes que alguém te conheceu quando era pequeno. Então essa semana eu ouvi que já me carregaram no colo. No fundo eu fico pensando assim, eu quero ver carregar agora. A gente não fala isso. Que viu meu pai chegar nessa igreja antes de ser adventista. Eu acho isso um privilégio. São cenas que eu vou querer ver no céu depois. Cabeludo, vindo pra cá. E a história que a gente escuta é que a minha mãe deu uma canseira nele, até que desse tudo certo. E saber que tem gente que viu vários momentos da minha vida, antes de a gente ir para o campo missionário, também passamos por aqui, o batismo da minha irmã, o casamento dos meus pais, ainda não existia em alguns desses momentos, mas eu tenho uma gratidão enorme com essa igreja. E ver gente como o Paulinho, eu poderia mencionar qualquer outro líder, como ele veio aqui à frente, que participou aqui desse crescimento, me deixa muito emocionado. Então, obrigado pelas palavras, Paulinho, que vem de uma família tão querida para nós, assim como tantas outras que estão aqui. E a minha oração é que Deus abençoe cada um de nós. E a minha oração maior é que a tocha do Evangelho, a bandeira ensanguentada do Príncipe Emanuel, mencionamos, a motivo de nós estarmos plugados, que isso daí continue se passando de mão em mão, porque Jesus ainda não voltou. Eu já estou vendo algumas gerações, e eu sei que a que está vindo, ela precisa ter essa mesma compreensão, é a mesma fé, é o mesmo Deus. Essa geração, ela tem a incumbência de fazer perguntas que nós não fizemos, e de repensar algumas coisas. Quando eu digo repensar, eu não estou falando em doutrina, eu não estou falando em fé, eu não estou falando em conteúdo, mas talvez a forma, a maneira, a visão, a abordagem. A cultura é uma coisa que é sempre mutável, ela sempre muda, e ela não deve ser um entrave na pregação do Evangelho. Eu fico feliz de encontrar na igreja de Guarulhos essa diversidade de visões. Se há diversidade, é porque tem pessoas capazes de alcançar frentes diferentes na sociedade. É uma utopia eu imaginar que com um único formato de culto, um único formato de cultura, eu vou atingir todas as tribos sociais da minha cidade. E ver pessoas que olham para o mesmo lugar e conseguem tirar conclusões distintas e se unirem em torno de um propósito, isso me dá alegria. Porque eu sei que é muito mais fácil de Jesus voltar nessa geração aqui. Eu quero agradecer pelo privilégio de poder ter estado aqui durante toda essa semana e aprender com vocês e a gente dialogar um pouco sobre esses assuntos aqui. A gente, quando aceita um convite para a semana de oração, nunca é para ganhar presente. Agora, quando isso aqui acontece, aí a gente volta. Independente disso, eu quero sempre poder estar à disposição aqui dessa igreja tão querida e tão familiar para a minha vida aqui. Se você tiver com a sua Bíblia, por favor, 2 Reis, capítulo 2, o tema de hoje é plugados até o fim. Plugados até o fim. Independente da circunstância. A gente está ligado em Deus, está plugado na palavra, está plugado na oração, são coisas que mencionamos aqui essa semana, plugados uns nos outros. Isso só vale se não tiver prazo de validade. A ligação circunstancial, ela é quase que nula, como se não houvesse ligação. Aliás, o liga e desliga é caracterizado em Apocalipse como uma igreja morna, que não está nem ligado e nem desligado. Quer dizer, se eu estou plugado em Deus, eu entendo que é para ser até o fim.
Se eu entendo que eu devo estar plugado ao meu semelhante, ao meu próximo, isso também deve ser até o fim. Bom, o texto é 2 Reis, tá? Nós vamos ler alguns versos aqui apenas. Essa história que para mim é uma das histórias mais emocionantes e mais profundas em termos de missão, sendo que ela é uma história que não fala sobre missão, mas ela traz em si uma visão daquilo que deve ser o povo de Deus, daquilo que é a igreja, em uma época que já não existia mais igreja. Vê cativeiro aqui. Quando a gente pergunta assim, o que é igreja, muitas coisas vêm na nossa cabeça, né? O que é igreja? E a forma como a gente responde essa pergunta, ela vai definir os rumos da missão. Então a resposta para a pergunta, o que é igreja, é muito importante, é muito decisiva. E a forma como eu respondo essa pergunta vai definir se Cristo volta ou não volta na minha geração. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Coisas que eu cresci ouvindo, elas não estão erradas. Eu só estou dizendo o seguinte, que talvez elas sejam incompletas. Estão certas, mas tem mais. Por exemplo, as pessoas falam assim, e eu falo isso daqui e vou continuar repetindo. Igreja é a casa de Deus. Isso está certo ou está errado? Para mim está certo. Igreja é a casa de Deus. Mas eu entendo que ela não é apenas a casa de Deus. Vamos pensar nas implicações dessa resposta, que casa de Deus, se é a casa de Deus, a implicação que eu vivo e que eu vi e que eu vivi, se é a casa de Deus, então ela só é a casa de Deus. E se ela é a casa de Deus, ela deve ser tratada com todo respeito e com reverência. E até aqui está tudo certo. Agora, olhando para o outro lado, se ela é só isso, se eu só enxergo como aquilo que me liga a Deus, eu perco de vista o fator humano e social desse encontro, eu vou começar a criar uma cultura que vai gerar, por exemplo, regras, como por exemplo, aqui não pode falar então, se a casa é porque Deus está presente. E daí eu tenho gente que vai na Bíblia e vai falar, o Senhor está no seu santo templo, cale-se. Cale-se. Então, se é a casa de Deus, eu não posso andar. Se é a casa de Deus, eu não posso me mexer. Se é a casa de Deus, não olho para o lado. Eu tenho que sentar reto. Não posso estar à vontade na casa de Deus. Não pode mexer nas coisas na casa de Deus. Os utensílios são sagrados. O piano não pode sair dessa posição. Não pode pôr nada na frente. Se mexer no púlpito, aqui é o Santíssimo. A gente vai criando culturas em cima de uma igreja. Que essa aqui é a casa de Deus, é a casa de Deus. Ele tem que ser tratado como casa de Deus, ela deve ser tratada como casa de Deus. Mas não é só a casa de Deus. Eu já falei muito na minha vida. Agora, uma segunda resposta a essa mesma pergunta aqui. Nós estamos criando algumas possibilidades aqui. Eu não estou falando que a gente tem que se tratar, não é isso. Você está me entendendo? Uma segunda resposta para a mesma pergunta, o que é a igreja? Eu já usei muito isso daqui em estudo bíblico. A igreja é como se fosse um hospital. Você já ouviu essa frase aí? Eu falo isso daí. A igreja é como um hospital. Tem gente que chega na igreja esperando encontrar todo mundo saudável. Seria a mesma coisa que você entrar numa UTI e falar, mas que coisa é essa daqui? Que absurdo. Pessoas doentes. Isso aqui tem médico, era para estar todo mundo saudável. Então há uma verdade em dizer que a igreja também é um hospital. Pessoas sempre em processo contínuo e inesgotável de recuperação. Só que há um outro lado dessa verdade, que é o seguinte, eu não me lembro de ter visto gente totalmente satisfeita com serviços de saúde em nenhum lugar do mundo, seja ele público, seja ele privado. Geralmente quando eu vou em hospital, eu vejo pessoas no hospital, quando a gente visita hospitais, há um sentido de descontentamento. Eu estou pagando por isso daqui. Por que não me atende? Por que essa fila? Por que o raio-x é só para daqui a 1 mês e meio? De um jeito ou de outro você está pagando. Se é público, se é privado, você está pagando. E há um sentimento de exigência. Se é um hospital, eu tenho meus direitos. Eu quero ser bem atendido. Eu estou aqui para ser o centro do sistema. E se eu não for resolvido esse meu problema, se eu sair com dor, entender que o médico foi negligente, eu vou
Então, fazer qualquer coisa para buscar os meus direitos. Assim, às vezes a gente se aproxima da igreja com essa mesma visão consumista. Estou aqui, tenho que ser bem tratado, tenho que ser bem recebido, e tudo isso é verdade, você tem que ser bem tratado, bem recebido. A igreja que negligencia isso daqui, ela está negligenciando uma grande parte do evangelho. O que eu estou dizendo é que a igreja não é só um hospital. Eu aprendi a enxergar a igreja como a casa do Pai. Como casa do Pai. Eu encontrei nessa expressão casa do Pai uma mistura desses dois mundos aqui. Casa do Pai, casa do meu pai, por exemplo, quando eu vou lá, não é bagunça. Não existe irreverência na casa do meu pai. Mas não existem pessoas estáticas ali. Ali a gente se diverte, se encontra de uma forma respeitosa. Ali, quando a gente senta à mesa, se eu tiver brigado com o meu irmão, eu sou obrigado a olhar para ele. A gente acaba fazendo as pazes. E se há alguma coisa na família que não está certo, você tem alguém que vai ser o mediador, vai ligar as pessoas umas às outras e é o pai. Um lugar que eu me sinto à vontade para abrir a geladeira. Não preciso ficar pedindo muita coisa. Mas eu também não ando com qualquer roupa como eu andaria na minha casa. Lá eu estou totalmente à vontade na minha casa. Não existe baderna, não existe desrespeito, mas existe conforto. A forma como a gente responde essa pergunta, o que é a igreja, ela define alguns caminhos. Eu estou mencionando isso daqui porque hoje eu quero pensar com vocês qual é a função da igreja. A igreja existe para quê? É para satisfazer um desejo meu? É um lugar onde eu vou para receber uma bênção? É um lugar onde eu vou para apertar botão nos meus problemas sendo resolvidos? Ou eu vou para julgar os outros? Ou eu vou para ser adestrado? Ou eu vou só para buscar ordem e zelo? O que é igreja? O que é igreja? Eu recebi uma notícia essa noite, eu li, me deixou muito contente acerca daquilo que é a igreja. Ela está na Agência Sul-Americana Adventista de Notícias, o órgão oficial da divisão sul-americana. A notícia que foi publicada essa semana, o título é assim: Igreja Adventista no Rio de Janeiro abriga jovens católicos da Jornada Mundial da Juventude. Eu não vou ler o texto todo aqui. A história é a seguinte: jovens vieram da Itália, não fizeram inscrição, na esperança de encontrar hotelaria disponível, não tinha nada. A igreja encontrou um grupo de estrangeiros na rua e falou assim: vocês podem ficar dentro da igreja. Onde que eles dormiram? Na nave da igreja. A igreja também não tinha toda a condição. Então cada banco virou uma cama. Cada banco virou uma cama. Então essa ideia, ela dividiu muita gente. Casa de Deus. Não pode. Onde já se viu? Que nós temos que nos calar, que nós temos que isso daqui. Eu não vou defender nenhuma ideia nem outra. Hoje eu só quero fazer pergunta. O que é a igreja para você? Por outro lado, gente feliz, que bom que a igreja está se abrindo para acolher pessoas e para ajudá-las. Por terceiro lado ainda, as pessoas falam assim: não, isso daqui é ecumenismo. Nós não podemos unir as coisas, começam assim. E eu olho isso daqui, eu me lembro dos métodos de Cristo. Ellen White diz, já mencionei essa semana, serviço cristão, unicamente os métodos de Cristo trarão um verdadeiro êxito no aproximar das pessoas, não tem outro. O Salvador se misturava entre as pessoas, como alguém que lhes desejava o bem, era simpático, atendia às suas necessidades, ganhava a confiança, e a última coisa que ele fazia era falar: segue. Quer dizer que a igreja, então, é só um sistema de doutrina, é isso só? O que é a igreja para você? Bom, aí o artigo diz aqui que eles ficaram tão impressionados com a igreja, que estava tendo uma semana jovem, essa semana lá também, eles começaram a assistir a Jornada Mundial e à noite eles iam correndo para assistir a Semana Jovem. Nos últimos dias, uns 2 ou 3, eles falaram assim: você quer saber? Lá está muito cheio, aqui está legal, vou ficar aqui assistindo só a Semana Jovem. Aí alguns falam assim: mas se for para se der batido, tudo bem, não batizou ninguém. A igreja não é fissurada em número, não é fissurada em doutrinação.
ela é plugada no reino de Deus. Eu tenho que entender que o reino de Deus é maior do que essa igreja. Eu não estou pregando desconstrução de nada. Eu só estou fazendo uma pergunta: o que é a igreja? É um templo que abre 6 horas por semana e fica o restante inteiro fechado? Um investimento de altíssimo porte feito? Qual o benefício que traz para a comunidade? Se algum dia a igreja ela sair daqui, a comunidade vai protestar, falando assim: não, nós queremos que a igreja fique aqui. Ela vai soltar a rojopa, finalmente agora, vamos finalmente parar de estacionar carro na frente da minha garagem, sabe? Ou no meu comércio. Vou ficar desrespeitando. O que é igreja? O que é igreja? Eu só estou fazendo pergunta, tá? Às vezes a gente comenta algumas coisas, mas o pastor está questionando. Não. Eu sou dessa igreja, meu coração está nessa igreja aqui. Eu entendo que aqui existe uma verdade profética para todos os tempos, para o tempo de fé. Mas vamos à história aqui. E essa história ela responde para mim o que é igreja. E eu já vou adiantar para você: igrejas são as pessoas. São pessoas que vivem o reino de Deus para transformar a vida das outras pessoas. E vão conquistando as pessoas, não por sua doutrina, não por sua crença, mas vivem os métodos de Cristo. E o dia que elas têm que falar segue-me, elas são ouvidas. E elas veem pessoas de tudo quanto é credo, de tudo quanto é raça, de tudo quanto é nível social, seguindo elas. Porque antes de elas falarem, elas foram vistas. Elas transformaram realidades. Um dos comentários que eu vi aqui, e aliás, acho que eu nunca vi uma reportagem que deu tanto comentário como essa reportagem aqui no site da Divisão Sul-Americana. Eu gostei muito de um comentário que ele disse o seguinte: uma pregação é esquecida, raramente é lembrada, mas ninguém se esquece da bondade que recebeu um dia. Mas essa história ela fala da bondade de um camarada que recebeu. Esse camarada, quando a gente começa a ler essa história, a gente acha assim: bom, acho que ele não precisava de muita bondade, porque ele era o cara. Esse camarada tinha tudo. Você pensa em alguém que era poderoso, era esse indivíduo aqui. Pensa em alguém que era forte, que era rico, e que tudo que ele queria, tudo que um homem pode querer, poder, status, riqueza, glória, vanglória, tudo que alguém pode sonhar nesse mundo, esse camarada tinha. E o currículo dele dá até medo. Ele pertencia à Assíria, que na Bíblia é o povo mais cruel e sanguinário que existe. E depois vira Síria e tal, é a mesma linhagem. É um povo famoso e conhecido por matar só pelo prazer de matar. É um povo que às vezes estava em guerra com outro povo, e quando ia para matar, se passava por um povoado ou vilarejo, eles queimavam tudo. Esse povo não tinha nada a ver com a guerra. Mas isso era um recado para outra terra, para assim: a Síria está chegando. E já queimou 2 vilas aqui no caminho. É um povo que inventou, por exemplo, a morte de cruz, crucifixão, que não é um instrumento de morte em si, é um instrumento de tortura, um instrumento de morte, é guilhotina, cruz, tortura. Porque você não morre se te furar as mãos e os pés, mas você ficar 7 dias nu, em cima de uma cruz, vendo a sua vida ir embora, gota por gota de sangue que você vai perdendo, e aquele sol que queima a sua carne durante o dia, aquele frio que chicoteia o seu corpo durante a noite, as pessoas te chapotando dia e noite, jogando pedra, quem passa a hora que você fala: bem feito, tomara que você morra. Chega uma hora que você quer morrer e a morte não vem, isso é tortura, sanguinário. Aí você imagina as mentes que estavam por trás desse povo, desse exército. A Bíblia diz que havia um rei, esse rei era poderoso, mas ele entendeu o seguinte: para cuidar de um exército, uma leva assim, forte, duro e firme, eu preciso colocar alguém que seja mais forte do que o exército todo. Ele encontrou alguém no seu reinado, o nome dele era Naamã. Você pensa na brutalidade desse camarada aqui, no status que ele tinha. Pensa no uniforme de guerra dele. A gente sabe que até hoje assim, os uniformes eles mostram um pouco da trajetória da pessoa. O uniforme do poder civil, enfim, você pensa no poder que for, que usa farda. As condecorações mostram a trajetória da pessoa. Por exemplo,
dependendo do broche que ele tiver, ou distintivo, mostra assim, olha, esse camarada tem curso de pilotar um caça, esse camarada foi herói de guerra, esse camarada ganhou isso, ele fez aquilo, esse bombeiro salvou tantas pessoas, eles ganham medalha. E geralmente colam um uniforme de gala. Desbravador e aventureiro é assim, mas a nossa proposta é diferente. Ajudou a servir comida para uma comunidade, ele ganha bota, ele ganha trunfo, e ele cola na sua roupa. Aprendeu a lidar com os anfíbios, coloca ali. Aprendeu a amar o próximo, e vai colocando, dependendo do uniforme. Quando você olha, você bate o olho, pelo menos desbravador e aventureiro assim, você sabe a idade do camarada, pela classe que ele está, as coisas que ele conquistou e o perfil dele. Eu olho uma faixa, por exemplo, eu consigo entender se o camarada ele é extrovertido ou se é introvertido, só pelos cursos e as opções de coisa que ele fez. Agora você pensa no uniforme de gala desse camarada aqui, era brutal. Era uma medalha, só matou 20 mil pessoas, puf, medalhona no peito. Queimou 9 cidades em um ano, outra medalha aqui. Alejou 900 pessoas, não matou, o esquema deles era tortura, mais uma condecoração. Cortou a cabeça de não sei quantos, queimou não sei quantos hectares de colheita e matou a cidade inteira de fome. Esse camarada era condecorado de cima e embaixo. Quer dizer, ele tinha o respeito do rei, até o rei tinha que pensar 2 vezes antes de abordar um camarada desse aí. E a Bíblia diz, o rei o admirava, o rei o respeitava, e o rei o temia. Ele era querido do rei. Peça fundamental. Olha o currículo dele, verso 1, aqui diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor, de muito conceito. Inclusive foi através dele que o Senhor deu a vitória à Síria. E aqui diz: saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina que ficou no serviço da mulher de Naamã. A Bíblia diz aqui, deixa eu voltar no verso 1. Naamã, comandante do rei exército do rei da Síria, estou lendo 2 Reis 5, era grande homem diante do seu senhor, de muito conceito. Através dele Deus deu a vitória à Síria. Era herói de guerra, porém leproso. Porém leproso. Você pensa em uma doença que acabava com a vida da pessoa, era a lepra. A morte que a lepra trazia era pior que a morte da cruz. O indivíduo ia morrendo aos pedaços, literalmente. Meses, anos. Quando ele recebeu o diagnóstico, ele era isolado e jamais voltaria a encostar em ninguém que fosse. Pelo menos com o povo de Deus era assim. Com a Síria a gente não sabe. O povo de Deus o povo cuidava mais a ele, que era altamente transmissível essa doença. A camarada não abraçava mais o filho, não tinha mais convívio com o cônjuge. E no povo de Deus ele andava com um sino pela roupa. Se alguém passasse na rua, ele tinha que se balançar e falar: estou imundo, o camarada dava a volta no quarteirão. É a mesma coisa que se faz quando alguém vai na Cracolândia. Você evita, dá volta, sai, opa, quando vem alguém você sai correndo, imundo. Era a pior notícia que alguém podia receber. Quer dizer, um camarada que tinha tudo, ele era forte, ele era isso, ele era rico, ele tinha tudo, porém, a Bíblia diz, vírgula, porém era leproso. Quer dizer, em todo ser humano, por maior que seja o sucesso dele, maior que seja o prestígio, não importa o que eu conquistei na vida, o que eu sou, se eu cresci, se eu estudei, se eu construí, se eu fiz. A Bíblia diz que na biografia de todo ser humano existe uma vírgula, e em seguida a essa vírgula uma marca do pecado, uma marca do diabo. Que é o seguinte: essa pessoa é igualmente condenável como qualquer ser humano. Ela está imunda, ela necessita de uma limpeza que ela não é capaz de produzir. Eu poderia mencionar aqui muita gente, talvez fulano, gente boa, bom trabalhador, honesto, porém invejoso. Ciclana, excelente mãe, excelente esposa, cozinha como ninguém, receptiva, hospitaleira, porém fofoqueira. Cada ser humano. Esse camarada legal, gente boa, atua na igreja, é isso, só, mas tem um namoro torto. Está errado. Todo ser humano tem a marca do pecado. E agora a Bíblia diz aqui então, uma menina. Essa menina ela sai de lá do seu país, ela foi levada escrava do povo de Deus e acabou caindo na casa de Naamã.
Ela virou uma escrava, e naquela época ali é o seguinte: existia o escravo e o personal escravo. Um camarada tinha muito dinheiro, ele comprava alguns escravos, e quando ele queria agradar o cônjuge, a esposa, um amigo, ele comprava um personal para o seu amigo ou para o seu objeto de carinho. No caso, ele comprou uma menininha, que nem nome tem, possivelmente entre seus 10, 12 anos, entregou para sua esposa, e ela falou assim: olha, essa menina aqui, ela vai satisfazer aí as suas vaidades, tudo que você quiser. Tem alguém para pentear seu cabelo, para subir a escada e descer quantas vezes você quiser, arrumar sua cama, para ficar limpando o caminho por onde você passa, arrumar a penteadeira. Essa menina, ela começou a ter convívio então naquela casa. A Bíblia diz o seguinte: essa menina não tem nome, ela não tem origem, só diz uma coisa: ela era do povo de Deus e era escrava. Mencionei aqui na semana passada, falando sobre Daniel e os seus amigos, a época em que eles saem do povo de Deus e vão ser escravos em outro lugar. Eu mencionei de algumas situações que eu passei no campo missionário, sem saber falar língua, e alguns micos que a gente paga. Essa manhã aqui eu me lembrei de um outro. Assim que nós chegamos na Inglaterra, a gente não falava uma palavra em inglês. Naquele primeiro mês ali, eu fui assistir a escola sabatina com meu irmão. Tinha 11 anos, para 12. O camarada estava falando na escola sabatina, a gente não entendia nada. Eu sabia que acabava umas 10, 10 e 15, depois a gente subia para a igreja. Ali era assim. Eu percebi o seguinte: começou a dar o horário, e ele estava mandando bem ali, ele estava arrebentando, falando ali, os jovens, todo mundo olhando para ele. Falei: esse camarada está mandando bem. Não estou entendendo nada, mas ele está arrebentando aqui, que eu estou percebendo. Estou sentindo isso daí, estou vendo a reação do pessoal aqui. A galera, todo mundo quer, todo mundo prestando atenção, não tem ninguém dormindo. Falei: esse cara fala bem. No final, quando começou a dar o horário, aí ele se empolgou e falava, e no finalzinho ele começou a baixar o tom de voz. E começou a subir uma musiquinha de fundo. Eu falei assim: opa, tá vindo apelo. Eu conheço o apelo, eu nasci nessa igreja aqui. Se eu assistir um apelo na China, no Japão, no Tibete, eu conheço, eu sei que é apelo. Em todo lugar do mundo é a mesma coisa. Eu falei, cutuquei meu irmão, falei assim: ó, tá vindo um apelo. Ele falou: como é que você sabe? Eu falei: fica vendo, não deu outro. Então ele começou a falar, embargou a voz, subiu a musiquinha e ele começou a mandar um apelo. Daí a pouco, no meio da fala dele, alguns começaram a ficar em pé. Eu falei pro meu: tá vendo? Esse cara está fazendo um apelo. E ele falou assim: o que ele está apelando? Eu falei: eu queria saber, mas não é bonito o negócio desse aqui? É bonito. Tem no Brasil, coisa mais linda. As pessoas se entregando para a gente. Jovens iam ficando em pé, emocionados, alguns começaram a chorar. Falaram: igualzinho no Brasil. Muito bonito. A cena de Jesus é internacional. O camarada, ele falou, alguns ficaram em pé, aí ele fechou os olhos, fez uma oração. Quando ele falou amém, a galera sentou. Eu falei assim: bom, agora vai acabar com essa batina e vamos subir para o culto. Quando eu pensei nisso aí, ele continuou falando e puxou um segundo apelo. Aí ele ia falando de novo e a musiquinha lá, tocando de fundo, e ele embargando a voz, e ele se emocionou. E durante a segunda fala dele, começou a ficar em pé um outro grupo de alunos. Eu olhei para o meu irmão e eu falei assim: agora eu não entendi mais nada. Esse tipo de apelo aqui no Brasil não tem, não. E a galera ia ficando em pé. E ele ia falando. E os jovens iam se comprometendo ali com a mensagem que ele estava dando. De repente ele encerrou esse apelo, fechou os olhos de novo, fez uma oração, a turma sentou e eu falei assim: agora ele vai acabar. E quando ele falou amém, fiz o terceiro apelo. Ele continuou falando. Eu comecei a me sentir mal. Eu falei assim: está todo mundo ficando em pé. Só eu que não vou ficar em pé aqui. O povo vai imaginar que eu sou um ateu aqui. Eu tenho que dar um bom testemunho. O povo sabe que eu sou filho de missionário. Eu quero que todos saibam que eu não tenho vergonha de seguir Jesus. Enquanto ele falava, eu comecei a orar para Deus. Eu falei: Senhor, eu não estou entendendo nada que esse camarada está falando, mas eu me entrego também. E se ele chamar o terceiro grupo, eu vou ficar. Abri o olho e fiquei assim, já na ponta da cadeira, só esperando. Olhando, ele ia falando. Quando o primeiro ficou em pé, eu fiquei em pé também, fechei o olho e comecei a orar. Ele continuou falando. Eu orando ali, falei: Senhor, o Senhor ignora ele, agora é comigo aqui. Estou me entregando para o Senhor, para te servir, conta comigo, estamos juntos e tal. E eu, na minha oração sincera, eu percebi que o camarada falando, ele parou de falar.
Eu continuei. Eu falei assim: Senhor, mesmo que ele parou, eu não paro. Vou seguir. O senhor conta comigo. Tamo junto. E ele não falava mais nada, camarada. Eu encerrei minha oração. Eu falei assim: está acontecendo alguma coisa aqui. Eu abri o olho de lado assim. Várias pessoas em pé. Ele pararam de falar. Quando eu olhei para ele estava parado olhando para mim assim. Uma cara estranha. Eu fechei o olho e falei: Senhor, eu não tenho vergonha do seu nome. Pode olhar com a cara que quiser, né? Eu sou teu. Não interessa, a camarada está pensando de mim. Conta comigo. Eu abri o olho, ele assim, rindo, sinalizando alguma coisa ali, mostrando ali em volta. O que esse camarada quer? Eu falei: Senhor, eu não vou dizer, não. E ele começou a insistir ali. De repente ele pensou. Olhei em volta, percebi que só tinha mulher em pé, só meninas. Eu falei assim: em nome de Jesus, amém. Meses depois, quando aprendi a falar inglês, até hoje ele brinca comigo assim, às vezes que a gente se cruza pelo Facebook, ele fala assim: aí, você ainda está atendendo apelo feminino, né? Ele falou para mim, ele me explicou depois o que aconteceu. Eu falei: cara, eu estava fazendo um apelo para as meninas que queriam entregar a sua fragilidade a Deus. Você lá, batendo no peito. Não, sou eu mesmo, sou eu. Volta comigo. Meu pai. É difícil servir a Deus em terra estranha, né? Até em casa é difícil. Essa menina aqui, ela chegou para ser escrava lá na casa do Naamã. Imagina a dificuldade dela aqui. Ela não falava uma palavra. Essa menina viu a casa dela ser queimada, os pais dela serem mortos, a igreja ser derrubada. Ela deve ter visto abuso. Você sabe a força disso daqui na estrutura de uma criança. Deve ter sofrido na mão do soldado. E ela chega sem chão, numa terra estranha, sem conhecer ninguém, e a sua alma começa a dar um monte de ordem. Olha, busca tal coisa ali em cima. Ela pega, ela sai, ela vai buscar água. Ela não sabe o que tem que fazer. Vai se fazer errado ali, mas ela também quer acertar. E essa menina, ela começa agora a se esforçar. Ela começa a dar um bom exemplo dentro da casa de Naamã, mesmo sem entender. E as crianças aí, elas aprendem rápido. E a Bíblia não dá mais detalhes sobre o quanto de tempo que ela passou lá, mas no próximo verso aqui diz o seguinte: que um dia essa menina chamou a sua ama e ela falou assim: senhora, estou percebendo que o seu marido, ele anda escondendo a pele, ele está de gola alta, ele anda de gorro, debaixo do sol, é sempre roupa comprida, é luva. A gente foi na praia esses dias aí e eu vi que ele não sai debaixo da sombra, que não entra na água, né? A gente vai se inventar um monte de coisa aqui. Mas ela chegou, e o que a Bíblia diz é que ela chegou para a dona dela e ela falou assim: eu percebi que seu marido tem lepra. E tem mais, eu conheço um profeta na minha terra, que se ele for lá e falar com esse profeta, o profeta vai orar a Deus e Deus vai curar o seu marido. Essa menina não sabia o risco que ela correu falando um negócio desse aqui. Uma que ela percebeu, assim, quem sabia, o camarada disfarçado, talvez se maquiava, escondia. A lepra é o pecado na Bíblia. O camarada que ele disfarça, é cosmético, é isso e tal, e a gente quer passar uma imagem de que está tudo certo, mas você sabe que não está. Você sabe quando você entra em casa e fecha a porta, você é você mesmo, e você sabe o que você enfrenta, você sabe quem você é. E ela chega e ela fala assim: eu sei quem é o seu marido. Ela podia ter morrido aqui, essa menina. Ela foi mais ousada ainda. Ela falou assim: há um Deus que pode curar o seu marido. Talvez ela não tenha medido a força dessas palavras aqui. A alma dela poderia ter falado: seu menino, você é uma escrava, fica quieto. Para um dono se chatear com um escravo não precisava de muita coisa. E para mandar matar precisava de menos ainda. O escravo era um animal nessa sociedade aqui. Se os seres humanos eles já matavam da forma como matavam, você imagina o que aconteceu com um escravo naquela terra, que ousasse abrir a boca dentro de casa.
Mas ela tinha alguma coisa que quando ela falou, a senhora dela deu ouvidos. Se fosse uma outra escrava falando, ela mandaria bater ou chicotear. Mas ela percebeu que naquela menina tinha alguma coisa diferente. Ela falou assim: essa menina não é que nem as outras. As outras que eram coleguinhas dela lá, saíram e chegaram aqui e pensaram o seguinte: ó, estou longe de pai, estou longe de mãe, não tem ninguém vendo, estou longe de pastor, ninguém vai pegar no meu pé, ninguém vai me disciplinar aqui. E ela viu as outras escravas irem para caminhos difíceis e diferentes. E elas até teriam razão em fazer isso, entre aspas. Muita gente diz: eu bebo porque sou assim, cresci assim, então é a minha forma de extravasar. Eu fui mandado embora, então agora eu vou fazer isso aqui. Descobri que eu sou adotado, então agora eu vou me rebelar. Ela olhava a menina e ela falava assim: essa menina aqui não se prostitui que nem as outras aqui. Ela é íntegra, ela tem retidão, ela não mente. Escravo é louco para mentir, quer enganar a gente, mas enquanto ela esteve na administração das minhas coisas, não sumiu uma agulha. Essa menina lava uma louça como ninguém. Ela tem um rastro de excelência. E você sabe quando alguém é excelente. Você sabe quando alguém medíocre lavou a louça, quando alguém excelente lavou a louça. Você sabe quando alguém que não está muito interessado com a vida arruma uma cama, e quando alguém excelente arruma uma cama. Você conhece um motorista excelente, um motoqueiro excelente, não? Você conhece, você sabe. Você sabe o que é um profissional excelente. Olha a cabeça dessa menina aqui. Ela podia ter chegado e falado assim: eu também vou me prostituir, também vou beber, também vou afogar as mágoas. Ela chegou e ela entendeu o seguinte: meu amigo, se Deus permitiu que a minha vida fosse poupada, que eu fosse trazido até essa terra estranha, que eu sofri, mas eu sei que Deus continua sendo Deus, e Deus tem um plano, primeiro para a minha vida, e segundo para a mensagem dele, que não tem igreja. Logo, eu sou a igreja de Deus aqui. Eu sou uma ramificação do reino de Deus. O único sermão que esse povo vai ouvir sou eu, é a minha vida. Eu sou o reino de Deus ambulante. Eu sou uma igreja que vai e chega nas pessoas. Essa menina foi vista antes de ser ouvida. Método de Cristo. Antes de Cristo falar: segue-me, ele fazia outras 5 coisas. Estudava, queria o bem, era simpático, atendia a necessidade e ganhava confiança. Essa menina fez tudo isso. Se misturou de forma intencional, como alguém que queria o bem da sua dona, era simpática, atendeu às necessidades daquela família e conquistou a confiança. O dia que ela falou: vai para lá, a Bíblia diz que Naamã, um homem que estava acostumado a dar ordem, quando a esposa dele falou: essa menina falou para você, essa menina falou, é porque é verdade. A Bíblia diz que Naamã ficou sabendo da informação da menina e foi falar com o rei. Ele falou assim: rei, tem uma menina lá na minha casa que é escrava, que assim que ela chegou não falava nada antes, agora está falando tudo. E era o seguinte: ela tem a marca da excelência. E ela falou: eu nunca vi essa menina mentir. Ela falou que se eu for lá para aquela terra, lembra aquela terra que a gente matou todo mundo? Ela falou que ficou um profeta vivo ali. O rei também ficou vivo, e que se eu for lá falar com esse profeta, ele vai me curar. O rei deve ter imaginado e falou assim: o que está dando na cabeça de Naamã de ficar batendo papo com os caras? Ficar dando ouvido para uma menina de 11 anos. Essa lepra pegou na cabeça agora dos camaradas. O que está acontecendo com ele? Só que o rei tinha respeito por Naamã. E o rei falou assim: você está falando? Você quer ir para lá? Eu falei assim: eu quero ir para lá. Você quer ir em missão de guerra ou missão de paz? Eu falei: não, de guerra já foi, vamos missão de paz. Então eu falei assim: toma uma carta aqui, leva para o rei, chega lá para o rei, mostra a minha carta, fala que é missão de paz e pede para o rei te escoltar até lá o profeta, ele vai indicar, ele vai te ajudar. Naamã sai com a sua comitiva da Síria, voltam para a terra do povo de Deus. O povo do rei de lá, vê Naamã chegando com a sua cavalaria, já fica desesperado. Fala assim: deixa eu ver se esse camarada veio, ele dizimou a terra. Eles vão correndo para o rei e falam assim: Senhor, Naamã está vindo de novo aqui.
E como é que ele está? Ele está fardado de cima e embaixo. O homem veio para matar o que não matou ele. O rei disse: bom, ele vai matar, então manda ele entrar. Foram lá falar com Naamã. Naamã chegou na presença do rei. O rei foi irônico com Naamã. É como quem diz o seguinte: você não matou gente suficiente aqui não? Você quer mais? Vamos matar logo aqui. Você quer o quê aqui? Naamã disse: não, calma. Não. Eu só quero o profeta. Cadê o profeta? O rei disse: que profeta? Ele está inventando história agora? Está pedindo um profeta, a gente não te mostra profeta, aí você encontra um motivo, daí você mata o que você não matou. Naamã disse: não, eu só quero o profeta. Cadê o profeta? Ele falou assim: aqui não tem profeta aqui. Chegou um servo do mais baixo escalão, um escravo do palácio do povo de Deus, cochichou para o rei e falou assim: rei, aqui tem profeta, senhor. Ele falou assim: mas eu não conheço o profeta. O escravo, talvez ele deve ter ficado com vontade de falar assim: é por isso que o povo de Deus perdeu a guerra. Se o rei reconhece o profeta aqui. Ele ficou quieto, falou: não, está ali, ó, mora ali, está lá. Ele falou: tem profeta aqui? Ele falou: profeta. Um homem de Deus está aqui. Pois o rei tirano está sabendo que tem profeta, o senhor não está sabendo que tem profeta. Ele falou assim: bom, Naamã, então está lá, se você quiser vai lá, se quiser matar e ficar à vontade, você volta, toma aí, disposição. E Naamã tranquilo, ele queria cura, foi procurar o profeta, quilômetros longe. O profeta morava na saída da cidade. Quem morava na saída ali era a pior parte do subúrbio. O rio que passava por dentro da cidade chegava limpinho de um lado e era quase que esgoto do outro. Passava pela cidade, acumulava todo o lixo da cidade e levava embora. O lugar onde o profeta morava era um lugar simples. Nem o rei sabia que existia isso. Ele disse que Naamã chega com a sua comitiva, ele bate na porta ali do profeta, e Deus já tinha falado com o profeta tinha um servo, e fala assim: Geazi, vai lá falar com quem está aí, vai lá atender a porta. Sai Geazi ali, ele olha e fala assim: quem é? Quando ele viu quem é, ele voltou correndo e falou assim: senhor, é Naamã, agora ele vai acabar. Ele falou: não, fala com ele vê o que ele quer. Falou: o homem está condecorado de cima e embaixo. Ela está mostrando que matou 900, decapitou não sei quanto. Ele vai matar a gente. Falou: fala com ele. Sai Geazi e fala assim: pois não. Ele apresenta o seu problema, fala assim: eu preciso falar com o profeta. E Geazi diz assim: o profeta mandou o senhor se lavar no rio, mas não é lá em cima na entrada não, é aqui embaixo na saída. A vez que Naamã ficou furioso, ele falou assim: o profeta já não sabe. Uma que o rei nem sabia que tinha profeta aqui. Aí eu me digno a vir até aqui. O profeta não fala comigo, ele está mandando eu tomar banho aqui. O profeta sabe que eu tenho lepra? Ele falou: o profeta sabe. Deus já avisou ele lá, já falou para ele que o senhor estava vindo. Então quer dizer que é para eu ir lá nesse lugar contaminado. Aí a minha pele já está aberta, eu vou pegar um verme aqui, vai ser humilhação. Eles querem minha morte então. Eles falaram: não, senhor, é cura. Naamã já queria matar todo mundo. Aí chega o ajudante de Naamã e fala assim: calma, Naamã, você já veio até aqui. Se o homem tivesse mandado você para a Índia, você ia lá, vai aqui, vai lá, como você está doente mesmo, vamos embora aí. Se não der certo, aí a gente volta, daí daqui até a Síria a gente vai colocando fogo em tudo que tiver pela frente. Aí Naamã disse: então tá bom, então vamos lá. Eles foram, chegaram no rio. A Bíblia diz que Naamã teve que tirar sua farda. E aqui tem uma lição para Naamã, que Deus ele disse assim: Naamã, sua farda não vale nada para mim. Você quer se encontrar com Deus, você vai se apresentar para Ele do jeito que você é. Enquanto você esconde a sua impureza atrás de um status, atrás de uma conta bancária, atrás de diplomas, atrás de coisas que você faz, Deus não pode fazer nada por você. Alguém uma vez disse: Deus criou o ser humano do nada, e enquanto este não for nada, Deus não pode fazer nada por ele. Enquanto o ser humano acha que pode, enquanto ele entende que consegue, enquanto ele se escora no seu conhecimento,
Enquanto a igreja acha que ela sabe, que ela consegue, a Bíblia chama ela de Laodiceia. Enquanto isso não for nada, não entender que não é nada, não pode fazer nada para você. E Deus diz em outras palavras para Naamã: você quer ser curado? Então você se despe, tira tudo. Ele começa a tirar aquele broche por broche. Aqueles broches para ele eram muito caros. Ele tinha uma admiração pela fama que ele trazia, pelo medo que a sua farda colocava nas pessoas. Ele começa aqui um garoto, começa a tirar tudo. Aos poucos a sua pele vai aparecendo. Alguns soldados que estavam com ele talvez não sabiam da sua doença. O camarada assim tinha que esconder a sua doença. Ele vai tirando a luva, quando eles veem a mão, os soldados começam a cochichar: Naamã tem lepra. Naamã olha, eles estão parados de novo. E ele vai se encontrando consigo mesmo. Quando ele tira tudo, ele entra na água, ele mergulha uma vez. O profeta disse: 7 vezes. E quando ele sai, não tem nada. Ele fala assim: está vendo? O profeta está me enganando, eu vou pegar uma infecção nesse lugar. Não, o profeta disse 7 vezes, vai. A salvação, a vida cristã, ela não é um evento, você aperta, acontece, é um processo. E ele mergulha a segunda vez, ele sai, nada, a terceira e nada, incredulidade. Ele vai lutando contra a incredulidade. Ele começa a crer, ele começa a entender. Ele se lembra da menina, ele fala: não, mas a menina falou. Para ele a palavra da menina tinha o mesmo peso que a palavra do profeta, era mais importante que a palavra do rei. E com essa motivação ele se banha 4, 5, 6. Na 7ª vez, ele teve que ir até o fundo da pior sujeira, a sujeira que era produzida pelo povo de Deus. Ele entendeu o seguinte: é aqui que Deus vai conseguir fazer alguma coisa por mim. Essa é a igreja, o que representa a igreja. Quando sai das mãos de Deus é puro, quando vem para as mãos humanas encontra sujeira. Encontra sua hipocrisia, encontra suas incoerências, mas é o rio de Deus, é a ferramenta que Deus usa para curar, para salvar. Somente quem está disposto a se humilhar e chegar até o fundo, a dizer: Senhor, eu entendo que isso aqui é só por Deus, essa pessoa vai ver Deus. E quando ele levanta, a Bíblia diz, na 7ª vez, a sua pele, a expressão que a Bíblia usa aqui, era a pele de bebê. Bebê. Só quem tem um bebê dentro de casa é que sabe a pele, o que é uma pele de bebê. Você quer morder, você quer pegar. Ele olhou para os seus soldados ali, o soldado: não, bebê. A irmã falou: opa, todo mundo já falou. Vai que volta o velho homem ali. Ele sai dali, não precisa mais de farda, não precisa mais de luva, não precisa mais de camuflagens humanas. Ele sai dali, ele volta para o profeta com a intenção de entregar tudo para o profeta. Fala: o Senhor me salvou. O profeta não sai, que era para dizer o seguinte: não foi o profeta, não foi a água. E se fosse a água na primeira você tinha, se foi 7, 7 é Deus, para você saber, foi Deus. Não tem mais, se alguém for lá e Deus não quiser curar, ele vai mergulhar 7.000 vezes e não vai ser curado. O negócio é Deus. Quando Deus é tudo, e eu sou nada. Quando eu não me escolho em estruturas, quando eu entendo que o meu cargo dado por Deus não representa absolutamente nada se não for humilhado, quando eu entendo que eu por mim mesmo não sou nada se não for lavado no rio de Deus, não sou nada. Aquele homem saindo ali, voltou para casa. O espírito de profecia disse que ele foi uma ferramenta nas mãos de Deus. Tudo por causa de uma menina. Geazi cresceu o olho. Quando ele viu que Naamã queria dar tudo, o profeta disse: eu não quero nada, o seu tesouro seja com você.
Ele vai embora, quando ele está a uma distância, vai o servo, o profeta, e fala assim: senhor Naamã, é o seguinte, o profeta mudou de ideia lá, se você tiver uns 10 quilos de ouro, tá bom para a gente dar um tapa na casa lá, a gente receber melhor. E Geazi diz: bom, leva 30 quilos. O cara fala: tá bom, então 30 tá de bom tamanho, a gente vai se estruturar. Geazi esconde, ele volta para a casa do profeta. O profeta diz: você acha que você está... Acho que Deus é o quê? Ele falou assim como a riqueza de Naamã foi para você, assim também vai a sua doença. Você não entende que foi isso que trouxe a doença para ele? Um homem que era de Deus se perde e morre com a doença de um ímpio que é exaltado pelo testemunho de uma menina que não tinha nome. Nessa estrutura aqui está a resposta daquilo que é a igreja. O que é a igreja? É um rio sujo? Também. São cargos e posições de alguém que é profeta e alguém que é servo? Também. Uma estrutura. Pessoa desonesta. Sim, Geazi era desonesta. Eu não confio no ser humano, é muito hipócrita. E aí alguém uma vez disse: então seja bem-vindo, você fica mais um. Fala assim: mas e aí? É tudo isso daqui, mas a igreja é a menina. É a pessoa invisível, que não é nem contada pelo censo da Síria. E que ela representa a Deus para as pessoas. Cujo testemunho é tão forte que leva pessoas à presença de Deus. E dos homens de Deus. E do rio de Deus. E do rei de Deus. E transforma a história de uma nação inteira, simplesmente porque estava plugada, porque estava conectada. Você, meu amigo, você está plugado em quê? Geazi estava plugado no sistema, o rei estava plugado no poder, Naamã estava plugado no pecado. A menina e o profeta estavam plugados em Deus, plugados até o fim. Seja você um rei, a vida sorria para você, vai até o fim com Jesus. Seja você uma escrava sem nome, a vida não apresentou nada de bom para você, você vai até o final com Jesus. Você que é jovem, você que é de outra geração, é você que Deus quer usar para ser a igreja dele. Eu vou encerrar lendo o último texto de Ellen White. Esse texto aqui está no livro Mensagem aos Jovens, página 204, que diz assim: Satanás bem sabe não haver outra classe que possa fazer tanto bem como os rapazes e moças consagrados a Deus. Se você me permite, eu quero parafrasear dizendo assim: eles bem sabem que não há outra classe de pessoas que possam fazer tanto bem quanto rapazes e moças, sejam escravos, sejam reis, seja o que for, mas que estejam plugados em Deus, consagrados em Deus, lavados em Deus, encharcados pelo poder de Deus. Aqueles que não se espantam com as luzes da Síria, aqueles que não se embebedam com o poder, o estilo e a filosofia da Síria, aqueles que não se vendem pelo estilo de vida assim, aqueles que não negociam na mesa da Síria, mas aqueles que estejam onde for, eles sabem que Deus dirige essa história e que Deus dirige a sua vida. Eu não posso acabar uma semana assim sem fazer a você o último convite para que esteja plugado até o fim em Deus, desplugado no mundo, na palavra, na oração, no testemunho, um do outro, e até o fim. Eu queria fazer um apelo hoje para os jovens dessa igreja, para os jovens, adolescentes. Ellen White diz: vocês são a geração que consegue fazer aquilo que mais ninguém consegue fazer. Você está sendo convidado a se plugar em muita coisa. Você tem se plugado em muita coisa. Eu sei, eu também me pluguei, às vezes a gente se
divulguem coisa errada. O convite hoje para você é para dizer assim: é Jesus e é até o fim. E você sabe que esse lugar aqui você vai ter que se desligar de algumas outras coisas, então você tem que tomar algumas decisões do que vai sair da sua agenda a partir de hoje. O que você está decidindo? Senhor, eu também quero ser um servo, quero ser aquela menina. A menina de 11 anos fez o que um reino podia fazer. Fez o que nem um profeta sozinho conseguiu fazer. Ela foi Deus para as pessoas. Ela foi Jesus. E se você quer ser Jesus para as pessoas, você que está aí na galeria, você que está aqui embaixo, você que está onde você estiver dentro dessa igreja aqui, eu quero orar por você. Eu queria te convidar a dar esse passo de fé e de coragem público e se levantar onde você estiver e vir aqui à frente, se juntar a mim e alguns líderes dessa igreja que eu vou chamar daqui a pouco para uma última oração final. Eu queria saber quem vai ser o primeiro jovem que vai cumprir aquilo que a igreja que Ellen White falou aqui. Aquele grupo, a geração que faz o inimigo tremer, porque ele sabe que ninguém é capaz de fazer coisas tão fortes e poderosas quanto essa geração. Estou falando para você que é adolescente, você que é jovem, você que sabe que está chateado com uma coisa, mas a igreja, pastor, mas isso, você que Deus quer usar. Eu tenho que convidar você, tenho que fazer esse apelo a você. Onde é que você está aqui? Será que é algum jovem que vai dizer que, Senhor, o Senhor pode me usar? Eu não tenho medo, eu não tenho reserva. Senhor, onde você estiver, pode descer aqui, bem na frente. Essa é a geração que eu creio que vai ver Jesus voltar, que vai acertar naquilo que eu não acertei, e que vai conseguir repensar aquilo que nós temos que repensar. Não vai abandonar a sua herança profética, não vai desfazer a estrutura estabelecida por Deus, mas vai usá-la como uma ferramenta poderosa na pregação do Evangelho. Quem são os jovens aqui? As crianças que se enquadram nesse grupo aqui. Tem várias que estão aqui. Vocês vão ver Jesus voltar. Eu creio nisso aqui. Pode vir. Por você que eu quero orar, por você que eu quero pedir a Deus a bênção especial que Ele tem aqui no fim dos tempos. Eu queria chamar os anciãos dessa igreja aqui à frente, por favor, nossos representantes da liderança geral. Tem muitos líderes na igreja, talvez não caibam todos aqui do meu lado. Acho que os anciãos eles conseguem representar bem a liderança, o rosto da igreja, a nossa comunidade. Você que é adulto e gostaria também de assumir esse compromisso, fique em pé onde você está, se você assim deseja. Mas quero que os jovens venham aqui à frente.